Eu estava feliz sendo sacerdote e eu tinha uma vida de pretensão, uma vida de hipocrisia. E eu não estava pronto para abrir mão da minha vontade humana, para fazer a vontade do Pai Todo-Poderoso. Eu sou Júnior Pilotos, um sacerdote católico formado, servindo a Diocese de Matiz antes, Diocese de Itagum, a Arquidiocese de Port Moresby, em Papua Nova Guiné, Diocese de Caloocan, a Arquidiocese de Manila e a Diocese de Cobal. Como um pároco e um capelão universitário, como diretor do Ministério do Campus, como professor da universidade e seminarista também, aqui nas Filipinas e no exterior. Havia uma força que me motivava a entrar como no sacerdócio. Era verdadeiramente um chamado e nós chamamos isso de vocação. Mas no meu aspecto humano, ainda existia um desejo para me tornar um santo. Mas aconteceu que eu não pude encontrar nada em minha mente que me tornasse um santo, mas sim um sacerdote. Então eu decidi me tornar um sacerdote. Então eu deixei tudo, deixei a minha família, deixei o meu trabalho. Eu estava prestes a ser contratado como um estenógrafo do Departamento de Reforma Agrária aqui na cidade de Davao, no escritório regional. Mas eu cancelei para que eu pudesse ingressar no sacerdócio. Eu fingia ser bom para mim mesmo. Sim, eu confessei meus pecados, mas confessar os pecados para o sacerdote, ou para o bispo, ou para o confessionário, é apenas abrir mão dos frutos do pecado, e não a submissão e a redenção da completa árvore do pecado. Eu vim a conhecer o reino e o pastor Apolo quando eu liguei a televisão e ouvi-lo pregar. A verdade é que eu sou filho indicado de Deus. A verdade é que eu vim do Pai. Eu estava em choque por aquela declaração. Porque, para mim, apenas Jesus Cristo pode se tornar o filho indicado de Deus. Eu até ia mudar o canal, mas eu vi outra declaração dizendo: então pergunte ao Pai, vá ao seu quarto e ore e diga: Pai Todo-Poderoso, eu sou realmente sincero, quem é o pastor Apolo Sikibaloi? E o Pai vai revelar quem eu sou para você. Por que não perguntar ao Pai? Pergunte a Ele e Ele te responderá. Então, à noite, eu orei para o Pai. Quem é esse homem tentando usar o seu nome, Pai? É o teu papel aqui na Terra. Eu não acredito nele. Mas se, eu disse ao Pai, se ele realmente é o seu filho, por favor, deixe-me entender isso. Então, o que quer que seja que o Pai me disser para fazer, me disser para dizer, eu vou falar sem medo, por favor. É por isso que existe um filho indicado de Deus. E esse foi o começo do porquê eu queria escutar o pastor através da televisão. Então, na manhã seguinte, no dia e noite,
eu continuei a assistir o Pastor Apollo e eu estava realmente interessado em escutá-lo, porque todas as minhas dúvidas de quando eu era um sacerdote, de fato eu estava ensinando, e no dia seguinte, no seminário, então haviam muitas questões, principalmente na minha mente, e só o pastor foi capaz de responder todas elas. Então, depois de um ano, eu decidi me batizar. Eu acredito que viver uma vida sem arrependimento é uma vida sem certeza, que pode te levar até mesmo para a condenação. E eles não sabiam que a Santíssima Trindade era a substituição do ensinamento do Santíssimo, que é o que veio de Deus. E o Pai, em que acreditamos, como o Pai de Jesus Cristo, são um só. Eles não são dois, eles são um só. E Jesus é o nosso Pai aqui. E é através do pastor que podemos orar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos orar a Ele através do pastor, porque o pastor foi o primeiro a se tornar o filho indicado. Então, todos nós podemos também nos tornar filhos e filhas dele, e nós podemos orar a Ele através do filho indicado. Esse é o propósito do meu ministério, para que nós possamos viver assim como Ele, assim como o Filho. Louvado seja o Pai. Essa foi a minha mensagem para o meu irmão sacerdote. E é realmente muito difícil de você entender o pastor. Se você não se submeter à vontade do Pai. A vontade do Pai nesses últimos dias, você sabe, é de enviar o seu Filho para que possamos saber o que fazer. Porque atualmente há muitos sacerdotes, tantos pastores, muitos profetas, e não sabemos nem o que fazer. É como se Deus não estivesse aqui nesse mundo, como se Ele estivesse em algum lugar lá, mas não aqui. Então Ele enviou o seu Filho para que Ele pudesse nos falar qual é a vontade dEle para seguirmos. E aconteceu que não foi eu e nem você que o Pai escolheu, mas foi o pastor que o Pai escolheu para se tornar o seu filho indicado, para nos falar o que fazer nesses últimos dias. E o que devemos fazer nesses últimos dias é se arrepender. Abrir mão da nossa vontade humana para a perfeita vontade dele. E foi nisso que falhamos na Igreja Católica. Nós chamávamos mestre em todo lugar, mas afinal nunca tínhamos nos arrependido dos nossos pecados, o que significa que ainda estávamos fazendo a nossa própria vontade. Essa é a minha vida. Depois de falar, mestre, o que eu vou fazer? Essa é a minha vida. Ah, não importa o que as pessoas vão dizer. Isso é o que eu gosto de fazer. Se você quer seguir a vontade do Pai, você tem que segui-lo com toda a sinceridade do seu coração. De fato, essas religiões e denominações estão sendo usadas pelo diabo para enganar toda a humanidade. Mas não vamos errar em relação a isso. Por isso que ele fez um filho vindo de mim primeiro, para representar todos vocês e articular essa vontade de Deus na sua vida. É por isso que quando ele me enviou, houve apenas uma mensagem. Ele me disse, faça com que o mundo se arrependa. Então, há uma vida aqui de alegria que vem através do verdadeiro arrependimento. Verdadeiro arrependimento não é somente uma confissão do pecado, nem somente uma redenção da sua vida. É realmente obedecer à vontade do Pai, não importa o que aconteça. Foi isso que eu aprendi com o nosso amado pastor, Pastor Apollo Sikboloi. Você tem que submeter tudo, e foi isso que eu fiz. Eu estou aqui para destruir essas muralhas da enganação. Não é uma tarefa fácil se tornar o filho indicado de Deus. É uma tarefa muito difícil. Mas o Pai me produziu. E essa é a razão pela qual eu nasci. Eu nasci para esse propósito hoje. Então, o que me faz
diferente do que eu era antes é que agora eu sou um dos filhos e filhas do Pai Todo-Poderoso, ao contrário de antes, que eu era apenas um servo. E isso me fez um novo eu.